Olá, hoje a gente vai conversar sobre duas ferramentas bem importantes da pesquisa quantitativa, né? As pesquisas tipo survey e os experimentos. Isso aí. Vamos tentar desvendar um pouco a lógica por trás delas, como é que elas funcionam para gerar conhecimento a partir de números. Exato. A ideia é entender como a gente mede o mundo social, basicamente. Vamos começar pelos surveys, aqueles que muita gente chama só de questionário. Claro, o objetivo principal de um survey é descrever tendências, opiniões, atitudes de um grupo grande de pessoas. Uma população, né? Isso, a população. Mas como não dá para falar com todo mundo, a gente estuda uma parte menor, uma amostra. Para tentar entender o todo, generalizar, certo? Exatamente. A generalização é a chave aqui. E uma coisa boa dos surveys é que eles costumam ser mais econômicos, né? E rápidos para coletar dados de muita gente. Sim, essa é uma grande vantagem. E dá para fazer de dois jeitos principais, né? O cross-sectional, que é tipo uma foto num momento só. Ah, entendi. Um retrato daquele instante. Isso. Ou o longitudinal, que a gente acompanha as mesmas pessoas ou o mesmo tipo de pessoa ao longo do tempo. Várias fotos. Faz sentido. Mas para essa foto ou essas fotos serem fiéis, a amostra tem que ser bem escolhida, imagino. Fundamental. A escolha da amostra é, nossa, crucial. O ideal mesmo é a amostra aleatória ou probabilística. Onde todo mundo da população tem a mesma chance de ser escolhido. Exato. É isso que permite a gente generalizar com mais confiança. Sabe aquelas amostras por conveniência? Tipo, vou entrevistar quem passar aqui na frente? Sei, são mais fáceis, né? Bem mais fáceis, mas aí a generalização fica complicada. Você não sabe se aquelas pessoas representam o todo. Então, definir bem a população e como chegar nela é o primeiro passo. Certo. E o instrumento em si? O questionário. Também, super importante, primeiro ele tem que ser válido. Válido. O que seria isso exatamente? Ele mede aquilo que a gente realmente quer medir. Se eu quero medir satisfação, minhas perguntas medem satisfação mesmo ou outra coisa? Entendi. E tem a confiabilidade também, né? Isso. Confiabilidade é sobre consistência. Se eu aplicar o questionário de novo, em condições parecidas, as respostas seriam semelhantes. Ah, tipo uma balança. Ela é confiável se pesa igual sempre e válida se o peso está certo. Ótima analogia. Exatamente isso. E a gente usa várias escalas para medir, né? Aquelas tipo Likert, de concordo totalmente a discordo totalmente, ou perguntas com categorias. Certo. Coletamos os dados. E aí? A análise. Aí vem a análise. Primeiro, uma olhada básica. Quantas pessoas responderam? Será que quem não respondeu era diferente de quem respondeu? Isso é importante para ver se não tem um viés ali. O tal do viés de resposta? Isso. Depois, a gente descreve os dados. Médias, desvios padrão, porcentagens, Não. o básico. Para ter um panorama geral. Exato. E se a pesquisa quer testar hipóteses tipo, existe relação entre X e Y, ou o grupo A é diferente do grupo B, aí entra a estatística inferencial. Aqueles testes de hipótese, o valor P. Sim, mas olha, não basta só olhar o valor P, a significância estatística, é fundamental ver o tamanho do efeito. Tamanho do efeito. Tipo, a diferença é estatisticamente significativa, ok, mas ela é grande o suficiente para importar na prática? É uma diferença relevante? Intervalos de confiança também ajudam muito aqui. Entendi. Então, surveys são ótimos para descrever, para ver relações, mas se a gente quiser testar se uma coisa causa outra, tipo, esse novo método de ensino funciona mesmo, Aí a conversa muda. Aí a gente entra no mundo dos experimentos. que tem essa fama de serem mais, digamos, poderosos para estabelecer causa e efeito. É que o objetivo deles é justamente esse: testar o impacto de uma intervenção, um tratamento, sobre um resultado, controlando outros fatores que poderiam influenciar. E o que faz um experimento ser um experimento de verdade. Um true experiment. A chave, o coração do experimento verdadeiro, é a atribuição aleatória, randomização. Que é pegar os participantes e sortear quem vai para o grupo que recebe a intervenção e quem vai para o grupo controle. Exatamente. Esse sorteio cria grupos que, em teoria, são equivalentes em tudo.
exceto pelo tratamento que um deles vai receber. Isso nos dá muito mais confiança de que qualquer diferença no final foi por causa da intervenção. E se não tivesse sorteio? Aí a gente chama de quase experimento. Ainda é útil, mas a gente tem menos certeza sobre a causalidade, porque os grupos podem já ser diferentes no início. Entendi. Então a seleção dos participantes pode até ser por conveniência às vezes, mas a distribuição entre os grupos tem que ser aleatória no experimento verdadeiro. Isso. E o tamanho da amostra aqui também é crucial, né? Às vezes, antes de começar, o pesquisador faz uma análise de poder. Para calcular quantas pessoas precisa para ter chance de achar um efeito se ele existir. Exato. E, claro, define bem as variáveis. O que é a intervenção, a causa potencial, variável independente, e o que é o resultado que a gente vai medir, variável dependente. E como é o procedimento, geralmente tem medida antes e depois? Pode ter. Um desenho bem clássico é o pré-teste, pós-teste com grupo controle. Mede antes, pré-teste, aplica a intervenção em um grupo, não faz nada ou faz outra coisa no grupo controle e mede de novo, pós-teste, nos dois. Tem até uma notação para isso, né? Com X, O, R. Sim, ajuda a visualizar. R para aleatório, O para observação medida, X para o tratamento. Aquele exemplo seria ROXO para o grupo experimental e ROO para o controle. Mas existem vários outros desenhos. E mesmo num experimento bem feito, ainda tem riscos, né? A tal da validade. Sempre. Tem as ameaças à validade interna. Será que alguma outra coisa que não o tratamento explica a mudança no resultado? Tipo, os participantes amadureceram, ou algum evento externo aconteceu, ou gente desistiu do estudo. E a validade externa? Essa é sobre generalização. Será que os resultados que eu achei aqui com essas pessoas, nesse lugar, valem para outras pessoas, outros lugares? Às vezes o próprio controle do experimento torna tão artificial que não se aplica ao mundo real. Faz todo sentido. Então, para a gente resumir a grande diferença, survey geralmente descreve ou busca correlações, né? Pinta um quadro da situação. Isso, e o experimento manipula uma variável para testar ativamente uma relação de causa e efeito de forma mais controlada. Mas ambos precisam de muito rigor metodológico. Com certeza. O planejamento cuidadoso da amostra, dos instrumentos, dos procedimentos, da análise, tudo isso é essencial para a gente confiar nas conclusões, seja descrevendo uma população ou testando uma nova terapia. Ótima síntese. Então, para quem está lendo uma pesquisa, se for survey, olho vivo em quem foi entrevistado, como e no questionário. Se for experimento, a palavra mágica é atribuição aleatória e como foi feito o controle. Exato. E talvez um último pensamento. Quando a gente avalia uma pesquisa quantitativa, além de checar a metodologia, é bom refletir um pouco. Quais foram as escolhas que o pesquisador fez em cada etapa e como essas escolhas podem, influenciar não só os números finais, mas também o que a gente acha que sabe e as decisões que a gente toma com base nisso. É algo para se pensar. Este foi mais um conteúdo narrado como inteligência. Obrigado por ouvir.